Bom, esse vídeo é para todos os conservadores, para todos aqueles que se identificam com a direita e que hoje se encontram inseguros, confusos ou até mesmo com medo sobre o futuro da política. É para aqueles que olham ao redor e sentem que o mundo mudou de repente, que algo se rompeu, que não há mais garantias de estabilidade ou de paz. É para aqueles que choram a morte de Charlie Kirk, não apenas como a perda de um homem, mas como a perda de uma referência, de uma voz que ousava falar o que muitos temiam dizer. Esse vídeo é para você, diante desse cenário de incerteza, busca resposta, busca luz, busca direção em meio às trevas. A morte de Charlie Kirk não é apenas o fim trágico de uma vida, mas o início de uma nova e dolorosa fase no mundo político. Quando o homem se torna símbolo, sua morte nunca é apenas pessoal. Ela reverbera no tecido da sociedade, transforma relações, eleva tensões e redefine os rumos da história. É isso que estamos vivendo agora. O assassinato de Kirk não ficou restrito a um ato isolado de violência. Ele acendeu uma chama que atravessou fronteiras, unindo vozes, despertando raivas, fortalecendo convicções e, ao mesmo tempo, trazendo à tona medos profundos. O conflito entre esquerda e direita sempre foi marcado por divergências intensas, mas havia ainda espaços, mesmo que pequenos, para o diálogo, para a convivência em meio às diferenças. Depois dessa morte, sinto que esses espaços se estreitaram. Líderes da direita, outrora divididos por disputas internas, hoje se levantam lado a lado como uma unidade forjada pela dor e pela indignação. É como se o sangue derramado tivesse criado uma linha divisória definitiva, antes de Kirk e depois de Kirk. O conservadorismo global, em muitas das suas expressões, perdeu a paciência com o que enxerga como violência e intolerância da esquerda. E isso gera uma resposta mais dura, mais agressiva, mais impaciente. As palavras se tornaram mais pesadas, os gestos mais incisivos, e a sensação de que estamos entrando numa espiral perigosa cresce a cada dia. Bom, e eu, como cristão e conservador, confesso que isso me preocupa profundamente. Vejo a cólera de muitos irmãos de fé e de ideologia, compreendo sua dor e indignação, mas também temo pelo caminho que essa fúria pode nos levar. Não quero viver em um mundo em que violência chame mais violência, em que ódio encontre no ódio a sua resposta. Acredito no poder da prudência, da virtude, do exemplo que Cristo nos deixou. Abre aspas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fecha aspas. Em tempos de trevas, é fácil esquecer essa verdade. É fácil sucumbir à tentação de revidar, de endurecer o coração, de responder com a mesma moeda. Mas o chamado do Evangelho é outro. É resistir ao mal sem se tornar parte dele. É erguer-se sem perder a alma. Se antes nós falávamos de amor, hoje precisamos amar ainda mais. Se antes dizíamos ser cristãos, agora precisamos viver de modo ainda mais profundo o cristianismo em nossas ações, em nossas palavras e em nossas escolhas. O momento pede de nós um testemunho mais firme, mais claro e mais verdadeiro. Não basta afirmar a fé, é necessário que ela transborde em luz no meio da escuridão. Se antes os conservadores falavam de virtude, de paz e de ordem, hoje precisamos intensificar esse chamado. Precisamos ser exemplos vivos de que o nosso caminho não é o do ódio, mas o da coragem temperada pela prudência, da firmeza moldada pelo amor, da força guiada pela sabedoria de Deus. Porque se nos deixarmos formar apenas pela raiva, se deixarmos que a fúria nos molde, acabaremos nos tornando semelhantes àqueles que combatemos. Não podemos ser como os revolucionários que, ao longo da história, justificaram assassinatos, atentados e massacres em nome de seus ideais. A esquerda sempre mostrou disposição em sacrificar vidas humanas pela promessa de um mundo melhor que nunca chega. Nós não podemos seguir por essa estrada. Nosso chamado é mais alto, mais puro, mais nobre. Charlie Kirk, com todas as suas imperfeições humanas, nunca pregou o ódio como resposta.
Ele apontava sempre para Cristo, para a luz, para a verdade que liberta. E é isso que deve permanecer como sua herança espiritual para todos nós. Agora é o tempo de provar que somos diferentes, que podemos lutar sim, mas lutar com ousadia, sem nos acovardar, expor nossas ideias com clareza e firmeza, mas sempre com prudência, com sabedoria e com amor. Não se trata de abaixar a cabeça diante do mal, mas de combatê-lo sem nos corrompermos, de avançar sem perder a essência, de segurar firme a bandeira da verdade sem deixar que ela seja manchada pelo ódio. Que possamos ser guiados pela luz, pela verdade, pelas boas ideias e, acima de tudo, por Deus. Porque só assim, com o coração enraizado em Cristo, poderemos resistir ao caos deste mundo sem nos tornarmos parte dele. Não sou ingênuo. Sei que novos atentados virão, que outros líderes conservadores serão alvo, que o clima de insegurança vai crescer, mas é justamente nesse contexto que mais precisamos segurar firme a mão de Deus. A política é importante, mas ela não pode se sobrepor à eternidade. Não pode substituir a salvação da alma, não pode apagar em nós a essência do amor que deve nos guiar. Se o mundo se arma de ódio, cabe a nós nos armarmos de prudência, sabedoria e fé. Não se trata de passividade, mas de não permitir que a fúria nos corrompa. A morte de Charlie Kirk mudou o mundo. Mudou a política, mudou o conservadorismo, mudou a esquerda, mudou a relação entre todos esses blocos. Mas o que mais me inquieta é como essa mudança pode nos mudar por dentro. Que possamos escolher o caminho da luz, mesmo quando as trevas tentam nos engolir. Que a dor dessa perda não seja combustível para a vingança, mas um chamado para que os conservadores e cristãos não se esqueçam de quem são e de quem os guia. Porque se perdemos isso, então a vitória já não terá valor algum.